E com prazer e satisfação, estou recebendo aqui no programa, né, nesta tarde de quarta-feira, a assistente social do Fórum da Comarca de Turvo, a Luciane Neitzel Friedrich, acompanhada também da Soila, né, conhecida aqui para a gente, ela que é funcionária da Prefeitura de Turvo, mas que também desempenha o papel de representante do Grupo de Estudos e Apoio à Adoção Gerados no Amor de Turvo. Assistente social, Luciane, boa tarde, seja bem-vinda ao nosso Almoço com Notícias. Boa tarde, eu que agradeço a oportunidade de estar conversando sobre esse assunto tão importante. Perfeito. Soila, boa tarde, também seja bem-vinda ao nosso programa. Boa tarde, Moro, boa tarde aos ouvintes. Perfeito. Nós também estamos ao vivo, então, pela Face Live da Rádio Migrantes, né? E depois, mais à tarde, a partir das 13 horas, nós já estaremos, então, com essa entrevista no ar, uma entrevista realmente bem importante, porque fala sobre adoção. E nós estamos nessa semana, né, Luciane, que é a Semana Nacional de Adoção, né? Isso, dia 25 de maio é o Dia Nacional da Adoção, que é comemorado em todo o país, e tem, geralmente, várias programações estaduais, municipais, a esse respeito. Uhum. Muito bem. Bom, vamos iniciar, então, perguntando para a Luciane, o que uma pessoa que tem interesse em adotar, ela deve fazer? Inicialmente, ela deve procurar o fórum da comarca da sua cidade, né? Aqui nós atendemos Jacinto, Ermo, Timbé do Sul e Turvo, né? Na comarca de Turvo. Lá ela vai fazer uma primeira entrevista com a assistente social. Depois disso, vai receber orientações da documentação que ela deve providenciar. Vai participar de um curso de pretendentes à adoção. E vai passar por uma avaliação psicológica e uma avaliação do assistente social. Depois disso, é que passa por análise toda essa documentação pelo juiz e pelo promotor da comarca, e o juiz realiza uma sentença, né, defere uma sentença de adoção. Depois deste período inicial é que a pessoa entra no cadastro, numa fila que é alimentada a nível nacional de todos os pretendentes que desejam adotar, né? Aí que ela está na perspectiva de receber o seu filho. Ah, perfeito. Bom, então, mesmo que eu faça, de repente, que eu pretendo adotar uma pessoa, eu entro nessa fila de caráter nacional. Isso, a lei estabelece o Estatuto da Criança e do Adolescente, que as pessoas devem fazer a inscrição na sua comarca, mas ela vale para todo o país, né? Então, elas podem receber crianças daqui, do estado, ou de São Paulo, Bahia, né? Qualquer local. Certo, então, assim como também o pessoal daqui, de lá também recebe daqui, né? Isso mesmo, do mesmo jeito, crianças daqui são enviadas para outros locais. E esse ir e vir das crianças depende do perfil do casal que quer adotar. O casal, quando ele vai passando por esse processo, ele define um perfil. A cor da criança, né, a raça, a etnia. Essa então, seria a mudança desse perfil em todos os adotantes? Isso. O adotante, ele vai dar um perfil que está relacionado à raça, cor, ao sexo da criança, né, menino ou menina, a faixa etária que ele pretende adotar e a situação de saúde, né? Com relação à mudança no Brasil, o que tem aumentado o número de adoções no país é a mudança do perfil. Nós tínhamos sempre a maioria dos adotantes queriam adotar bebês. Bebês. Geralmente meninas, brancas e saudáveis. Sim. Como esse perfil está mudando a nível de país, as adoções também têm se ampliado. Porque as crianças, para irem para a adoção, nem sempre elas vão bebês. Na verdade, esse é o perfil mais difícil de ser encontrado. Né? Porque quando a criança ela é acolhida, sim, vai para o abrigo, nem todas estão logo disponíveis para adoção. É um processo que acontece com elas, pois suas famílias podem recebê-las novamente de volta.
Existe essa possibilidade? Existe, isso mesmo. Quando ela é acolhida, ela é retirada da situação de risco que ela vivencia. Só que a família tem oportunidade de mudar a sua situação e de retornar e receber a criança novamente com ela. E por isso há uma demora. Esse é o processo mais longo em termos da adoção, é a disponibilização da criança para a adoção. Porque ela só vai para a adoção quando o processo contra os pais dela é finalizado. Perfeito. Agora, Luciane, qual o tempo que se demora, de repente, para adotar, então, uma criança? Então, essa é a pergunta que todo mundo gostaria de saber. E que... É a pergunta-chave, né? Isso, é a pergunta-chave. Então, não tem como a gente saber exatamente quanto tempo essa gestação vai durar. Ela é uma gestação diferente, porque ela tem muitas variáveis, né? Tem o tempo do processo do adotante e tem o processo da criança. Como falei, né? A criança ela é acolhida e não quer dizer que ela logo vai para adoção, ela pode retornar para sua família. O processo dela no abrigo, ela pode ficar 1 ano, às vezes, no abrigo, ainda, e não ir para adoção. Por isso, são muitas variáveis. Além disso, depende do perfil do casal que quer adotar. Sim. Como eu disse antes, antigamente, a maioria dos adotantes queriam bebês. Bebê. Hoje, a maioria ainda quer, até 3 anos de idade, meninas e brancas, saudáveis. E a maioria dos perfis que estão nos abrigos, não é este o perfil das crianças, por causa desse processo, né, de retirada, de acolhimento. Elas são retiradas da sua família com várias faixas etárias. 1 ano, 2 anos, 3 anos, 7, 12, e aí até terminar o processo, mais 1 ano, às vezes, ou 2, quando elas não vão para a família e depois são acolhidas de novo porque a família não conseguiu cuidar delas, né? Para depois elas irem para adoção. Então, elas crescem durante esse período, né? Perfeito. E aí, além disso, tem outras variáveis como é a saúde, a questão de saúde e a questão dos grupos de irmãos. Porque a lei diz que a gente não deve separar o grupo de irmãos, né? Então, isso também traz uma mudança. Se eu quero 1 criança, 2 crianças, né? Sim. Isso reflete ali na demora ou não da adoção. E a possibilidade de receber crianças de outros estados. Então, aqui, hoje, em Turvo, nós temos 7 crianças acolhidas. Tem 7 aqui? 7 no abrigo de Turvo. Elas não estão para adoção ainda, elas estão em processo. E, em geral, quando elas estão para adoção, a gente já vai à busca de uma família adotiva, né? Aqui mesmo do município ou da comarca, de repente? Isso, da comarca. A gente tem todos os cuidados, né, para ver da onde que é a sua família de origem, para onde nós vamos encaminhar, para que não aconteçam conflitos, né? Sim, sim. E aí também, às vezes, para o Estado e às vezes para fora do Estado. E do Estado. E, em último caso, adoções internacionais, né? Quando não se encontra perfil, né? Tá. Então, pode acontecer também isso. Pode. Hoje tem ocorrido menos adoções internacionais por causa da ampliação do perfil dos casais do Brasil. Como eu disse, né? A maioria queria bebês. Sim. As crianças que eram grupos de irmãos, tinham maior idade, não eram adotadas no Brasil. Então, eram muitas vezes adotadas internacionalmente. Hoje já tem uma procura maior no próprio país de crianças até 10, 12 anos, né? Então, saiu lá do bebezinho para virar praticamente quase um adolescente já, né? Isso. Então, mudou bastante esse perfil, né? Sim, tem ampliado bastante. E isso que faz ser tão volátil, né? Flexível a demora ou não, né? Eu já entreguei crianças para casais que estavam há 8 anos na fila, né? E já entreguei crianças para casais que entraram na fila hoje e eu
achei eles. Encontrou? Encontrei, né? No caso, ano passado, nós tivemos dois encaminhamentos de adoção de adolescentes de 12 e de 13 anos, que é um perfil mais difícil. Então, este perfil faz com que a adoção seja mais rápida para aquele casal. Perfeito. Agora você tocou ali no assunto que pode haver uma devolução dessas crianças, né? Aí o que de repente a família que adotou alega que não conseguiu? Aí tem uma indisciplina, alguma coisa nesse sentido? Isso. A devolução, a maioria das vezes, reflete uma dificuldade, né, de relacionamento entre as pessoas. Sim. Nós trabalhamos no curso de pretendentes muito a questão de entender que aquela criança ela tem uma história de vida anterior à adoção. E, além disso, ela é uma criança, um adolescente com problemas, às vezes mais difíceis, né, na maioria das vezes, do que aquela que foi criada numa família onde ela foi planejada, onde ela foi sonhada e correu tudo normal. Ela já tem uma história pregressa à adoção, que é uma história difícil, que teve rompimento de vínculo, que teve violência ou algum tipo de negligência. Sim. E aí, na dificuldade ali, pode haver uma devolução. Quando a devolução ocorre dentro do estágio de convivência, ela não existe uma sanção ao casal, né? Porque ela pode ocorrer. Depois que a criança chega para a família, a adoção não é concluída naquele momento. Ela tem um estágio de convivência onde vai se avaliar como é que é o processo de interação e de adaptação da família e da criança. Se depois é que finaliza a adoção com uma sentença judicial de adoção. Aí sai uma nova certidão de nascimento e naquela certidão não consta a questão da adoção, consta o nome dos novos pais, mãe, normal, né? Não consta nada dizendo que aquela criança é adotada. No entanto, se a devolução acontece depois deste período, aí a família pode ser sancionada, sim, porque ela foi em busca de uma criança e ela, às vezes, não entendeu que é uma criança que vai ter dificuldades normais. Sim, perfeito. Todas as crianças têm, né? Sim, claro. Crianças nascidas em famílias biológicas Filhos têm, também, né? Exatamente. Isso. Então, existe essa dificuldade, né? Sim. Ainda mais quando se é adotado, né? Isso porque não vem do lado umbilical, como se diria, né? Isso, porque até existe muito preconceito em relação a isso, né? Com relação às crianças adotadas. Mas não existe pesquisa comprovando que a criança adotada dá mais problema do que uma criança biológica, né? Nascida no lar biológico. Não existe nenhuma comprovação disso. Hoje a gente vê, se a gente olhar nas escolas, nos lugares, nós temos todas as crianças com ou dificuldade de comportamento, né? Ou outras com melhor comportamento, e isso vai de vários fatores, né? Sim. Da personalidade, da construção, da história, de como ela foi cuidada, né? São vários fatores. A diferença é que a criança adotiva, ela tem uma história pregressa que não pode ser esquecida, mas que se ela for bem cuidada, amada, aceita, ela vai ter um desenvolvimento normal, né? Sem problema nenhum. Né? Sem problemas nenhum. Por isso que muitas vezes a gente brinca, né? Puxou o pai. Não, tá igualzinho a mãe, né? Então, isso. É verdade. Então, realmente, como eu falei, é o lado mais umbilical, com certeza, né? Isso, e é muito mais fácil, quando é da família biológica, a gente dizer, puxou o pai ou puxou a mãe. Quando é adotivo, a gente fala, é porque é adotado. Né? Aí já começa a discriminação. Isso, já começa a discriminação. Esse não é meu filho. Isso. Aí já começa por aí, né? É mais fácil, né? O biológico eu não tenho para onde devolver, né? Sim. O adotivo, se houver necessidade, eu vou procurar a justiça e vou tentar devolver, né? Então, existe esse preconceito mesmo. Perfeito. Agora, Luciane, depois daqui a pouquinho eu já vou falar com a Sueli também um pouquinho. As crianças e adolescentes que estão em um abrigo, elas podem ser adotadas? Então, como eu falei antes... Aqui em Turvo já tem esse, né? 7, né? Isso. Nem sempre, depende do processo. Hoje, a maioria das crianças que estão nos abrigos
e estão aptas para adoção. Então, nós temos crianças no abrigo que não estão aptas para adoção ainda e crianças que estão aptas para adoção. Das que estão aptas, a maioria no Brasil são grupos de irmãos, maiores de 10 anos ou com alguma deficiência mais grave em relação à saúde. Perfeito. Então, é devido a isso, então, que existem algumas regrinhas, então, para que elas possam ser adotadas. Né? Isso. Por isso que nem todas que estão no abrigo. Então, não dá para a gente pensar que no abrigo de Turvo tem 7 crianças, elas estão prontas para adoção, 7 famílias vão ser contempladas. Não é assim, né? As que nós temos hoje estão em processo, né? Perfeito. Vamos falar, então, com a Soila, ou a Soeli Fernandes, né? Soeli, me diga uma coisa. O grupo de estudos e apoio à adoção gerados no Amor aqui de Turvo. Defina para a gente, então, esse grupo também criado em Turvo, por favor. Então, Moro, vendo essa dificuldade, as dúvidas que as pessoas tinham em relação ao assunto adoção, durante o curso de pretendentes, né, a adoção, a gente sentiu que havia a necessidade de criar um grupo no qual sanasse essas dúvidas, que as pessoas pudessem tirar as dúvidas e perguntar sobre o assunto, né? Então, com o grupo, a gente decidiu que nós precisávamos criar, né, um grupo onde foi assim que surgiu o GEAGA, o Grupo de Estudos da Adoção, de Estudos e Apoio à Adoção Gerados no Amor. Isso aconteceu em 2016 e a partir daí a gente começou a ter os encontros, né? E durante esses encontros a gente faz trocas de experiências tanto com as pessoas que já adotaram quanto com as pessoas que são pretendentes, né? São pretendentes? A adoção, isso. Esse é o funcionamento, então, do grupo? Sim. Dessa forma, então? Sim. As reuniões são o quê? São periódicas, semanais? Costumam fazer a cada 3 meses, né? Isso. E quando tem evento, a gente faz uma vez por mês ou a cada 15 dias, né? Isso. O grupo também, ele promove, né, alguns eventos. Já foram promovidos, desde 2016, uma roda de conversa sobre adoção, uma palestra sobre apadrinhamento e também, agora, dia 25 de março, iria acontecer um piquenique, né? Pois é. O final de semana que passou, né? Final de semana que passou, era um piquenique. Isso, né? era um piquenique, né? Onde ia ter uma tarde com os pais que já adotaram, os pretendentes também, né? Os simpatizantes. Sim. E iria ter palestras também, né? Não ocorreu. Não ocorreu por causa do tempo, né? Muita chuva, foi adiado. Isso. A gente está organizando a próxima data, né? Depois a gente vai divulgar. Mas acho que vamos deixar passar um pouco esse período mais frio, né? E mais chuvoso. Então, também, talvez né? Setembro, outubro... Deixa a primavera chegar para fazer um piquenique legal, né? Isso, para ser bem divertido, né? É verdade, né? É muito interessante. Aqui em Turvo, na comarca, já tem um número de crianças adotadas? Desde que eu estou na comarca, fazem 6 anos, nós encaminhamos 18 crianças para adoção. 18. Seria uma média de 3 por ano. Teve anos que foram mais, né? E anos que foi menos. Mas dessas 18, não ficaram todas em Turvo, né? Aqui. Isso, algumas foram para fora. Do mesmo jeito que nós também acompanhamos o estágio de convivência de crianças que vieram de outros municípios, né? Então, 4 que eu me lembre casos de adoções que vieram de outros municípios. Então, tanto a gente encaminha, né? Sim. E acompanha, como recebe. Perfeito. E esses pretendentes, então, que fazem parte dessas reuniões, são dessas 7 que hoje estão no abrigo? Ou não. Tem mais? Tem mais pretendentes? Sim. Tem mais além do... Sim. Sim, porque daí entra aquele cadastro que foi referido. Isso, tem pretendente, tem pais que já adotaram, que fazem parte do grupo, né? Tem bastante pessoas... Geralmente as reuniões 15, 20, os eventos maiores 50, 70 pessoas, né? Então, realmente não existe uma discriminação tanto assim na região, né? Então, realmente é algo de interesse, né? Isso, sim, algo de interesse. E quando acontece uma adoção, logo as pessoas
ficam sabendo, né? Ah, sim. E aí gera mais motivação, né? Ah, perfeito. Então aí, automaticamente, esse grupo se fortalece mais ainda, com certeza, né? Isso mesmo. Muito bom. E essas crianças que estão hoje aqui, são aqui de Turvo ou também de outros municípios? Então, o abrigo de Turvo, ele atende a comarca de Turvo, né? E Meleiro e Morro Grande. São as duas comarcas. Sim. Então, nós temos crianças e adolescentes desta região. Dessa região aqui. Isso. Perfeito. Se alguém desejar, então, adotar, né? De repente, entre em contato com a assistente Lucilene no fórum. Isso, comigo lá no fórum, né? Pode entrar em contato, que aí a gente tira as primeiras dúvidas e dá as primeiras orientações. Muito bem. Ou então procura a Sueli também, que a Sueli também tem mais informações, com certeza, né? Isso, a gente pode estar ajudando, dando alguma orientação, né? E incentivo também para que comece o processo de adoção. Perfeito, né? Com certeza. Então, olha, foi realmente um assunto bom, né? Atual, para a gente conversar neste almoço com notícias, interessantíssimo mesmo, né? Então, eu quero agradecer a Sueli, parabenizar a Sueli, também os demais membros, né, do grupo de apoio e geração Gerados no Amor de Turvo, pelo trabalho. E eu deixo, então, Sueli, os microfones à sua inteira disposição nesse momento. Então, Maurício, a gente que agradece o espaço, né, para a gente estar sempre que precisa, vocês estão disponíveis para ajudar a gente na divulgação dos eventos. E lembrando que assim que tiver uma nova data, o piquenique, a gente vai estar passando aqui para vocês divulgar, né? Muito obrigada. Com certeza. Vamos divulgar esse piquenique, então. Assistente social Luciane, muito obrigado pela sua participação, né? Parabéns pelo trabalho. 6 anos já em Turvo? Já, 6 anos. Passa o tempo rápido, né? Sim, bem rápido. Né? Gostou bastante aqui da cidade? Sim, é bem acolhedora. Bem acolhedora, isso. Né? Você é de que região? Eu sou aqui de Santa Catarina, mas eu morei 15 anos no Paraná, então eu vim do Paraná para atender veio do aqui. Paraná para Santa Catarina. Tá certo. Mas então é catarinense? Sim, sou catarinense. Então tá certo, né? É que pelo sobrenome aqui, né? Que é Neitzel Friedrich. Isso. Então tá. Foi um prazer recebê-la aqui no nosso programa, né? Deixamos as portas abertas da nossa emissora sempre à disposição da assistente social do Fórum da Comarca de Turvo e também eu deixo os microfones à sua inteira disposição nesse momento. Muito obrigado pela disposição de nos ouvir, né? E da gente poder falar sobre esse assunto. E gostaria de convidar, dia 1º de julho, nós vamos ter a próxima reunião daí do Grupo de Apoio à Adoção, até se alguém tiver interesse, vai ser na Câmara de Vereadores, às 18h30. Além disso, eu estou ali no fórum, né? Qualquer coisa é só marcar um horário para mim poder atendê-los. Perfeito. Dia 1º de julho. É uma segunda-feira, então. Isso. Muito bem. 1º de julho, então, na Câmara de Vereadores, 19h30. 18h30. 18h30, isso. Antes da sessão da Câmara, então. Isso. Perfeito, então. Um abraço, muito obrigado. E uma ótima tarde de trabalho para ambas. Obrigada. Tá certo. Muito bem, falamos então sobre esse tema importante, sobre adoção aqui no nosso almoço com notícias, né? Com a assistente social Luciane Neitzel Friedrich, do Fórum da Comarca de Turvo, e também com a Sueli Fernandes, a Soila, que pertence ao Grupo de Estudos e Apoio à Adoção Gerados no Amor de Turvo.